Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Natália e eu vou fazer a continuação do vídeo passado, que falei um pouquinho sobre a minha experiência aí dos 5 meses em Portugal. Eu falei assim um pouco por cima, porque nesse vídeo eu quero trazer verdadeiramente os pontos assim, principais das diferenças que eu senti entre Brasil e Portugal. Como eu falei pra vocês, eu moro em Portugal já tem quase 3 anos e já fazia 5 anos que eu não voltava mais tempo pro Brasil. Em 2016 eu fiquei só 15 dias, mas foram tempos bem conturbados, assim, eu quase não senti como que é realmente o Brasil, né, porque também foi só 15 dias, dessa vez eu fiquei 5 meses como uma moradora mesmo, então as coisas estão muito mais fresquinhas na minha mente, então hoje eu posso te dizer aquilo que eu senti de maior diferença, foi o maior choque pra mim, nesse tempo aí que eu estive no Brasil em relação a Portugal. Então, vamos lá. Antes de tudo, já deixe seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito e também ative as notificações para receber todas as notificações para quando eu subir um vídeo você receber, tá bom? Vamos lá! A primeira grande diferença, não tem como dizer, né, é a mais chocante, é em questão do medo, né, da insegurança. Esse foi um ponto muito crítico e muito acentuado que tivemos aí nesse tempo em Portugal. Eu posso dizer que foi até principalmente para mim, né? Ele já foi um pouco mais preparado para isso, ele já ouvia muita coisa, mas eu tive que reviver aquele medo que eu já sentia quando eu morava no Brasil, né? Então, eu morava numa cidade que era distante, dava em Niterói, pegava ônibus todos os dias, pegava a BR, então sempre tinha muitos assaltos, né, nos ônibus. Eu, graças a Deus, eu nunca fui assaltada, mas vários amigos conhecidos que pegavam aquele mesmo trajeto que eu pegava diariamente tinham sido assaltados. A minha melhor amiga foi assaltada, né, e teve que pegar a mochila, e recolher as coisas dos assaltantes, né, lá no ônibus e tudo mais. Então já ouvi, né, muitas histórias muito complicadas e sempre tive muito medo. E voltar, né, para essa realidade parece que acentua ainda mais o meu medo. Então aquele medo que era um medo mais comum, que eu estava acostumada, ficou um medo muito maior. Então assim, eu evitava muito sair de casa. Como eu falei no último vídeo, né, apesar de estar morando em um bairro até bom, em Niterói, eu tinha muito medo de sair de casa. Foram raras as vezes que eu saí sozinha, e as vezes que eu saí sozinha, eu saí com muito medo mesmo. Então eu não saía com meu celular, eu saía com o celular mais velhinho que eu levei um celular mais velhinho, coloquei um chip do Brasil e era ele que eu saía, então nunca saía com meu telefone. Eu evitava me arrumar muito, então eu saía o mais simples possível. Bolsa, assim, eu tentava não sair assim com bolsa, tentava levar só um cartãozinho assim no bolso, não levar carteira nem nada. Então essa insegurança pra mim foi muito complicada. Eu até fiz um vídeo aqui falando da primeira vez que eu tentei sair para ir lá no MAC para poder fazer uma gravação para vocês, e eu fiquei apavorada. Eu fiquei acho que nem 10 minutos fora, eu saí, vim logo correndo, comecei a ver um monte de gente, comecei a imaginar um monte de coisa e fiquei com muito medo. Então eu posso dizer que essa foi a maior diferença pra mim, né? Porque aqui em Portugal tem violência, claro, também tem, mas não é no nível do Brasil, ainda não chegou nesse ponto, a gente não pode andar com celular nem nada. Então aqui a gente pode andar com o celular tranquilamente, pode fazer gravação na rua, pode fazer stories. Tanto é que eu fiquei um pouco sumida também nos stories, fazia alguma coisa, mas eu tava 99% das vezes eu tava em casa, né? Então por isso até que eu fiquei um pouquinho mais sumida, um pouquinho mais recatada, porque realmente não tinha muitos conteúdos pra eu fazer, né? Além daquelas coisas que eu vinha, os vídeos que eu vinha e conversava com vocês, mas não tinha conteúdo novo acontecendo, porque eu não saía de casa, porque eu não fazia muita coisa, né? Então tinha dias que eu ficava, sei lá, 5 dias direto trancada dentro de casa, dentro do apartamento. Isso pra mim também me fez um pouco mal, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de sair, eu gosto de ver gente, eu gosto de ver luz, eu gosto de ver dia, sabe? Eu gosto de passear. Então essa foi a principal, eu acho, diferença aí pra mim. O segundo ponto, acho que foi um pouco o jeito das pessoas, o atendimento, a comunicação de modo geral. Eu quero só fazer aqui chamar um pouco de atenção, é que essa daqui foi a minha experiência. E estando ali no estado do Rio de Janeiro, pode ser que no seu estado, até uma cidade
mais interior do Rio de Janeiro, né, e tudo mais, possa ser diferente. Mas eu tô contando a minha experiência ali em Niterói, no Rio de Janeiro, que foi aonde eu estive. Eu sei que o Brasil é enorme, né, e não quer dizer que todos os lugares sejam iguais, tá bem? Bom, em relação a isso, é uma coisa também que me chocou muito. É o atendimento das pessoas, é a maneira, às vezes, das pessoas tratarem as outras e falarem e tudo mais. Então, a gente fala muito alto, às vezes grita muito. A parte do atendimento nas lojas também, no geral, principalmente restaurantes, eu já não estava tão acostumada com isso, porque aqui em Portugal, normalmente, eles recebem bem, sorriem, são mais profissionais. Eu senti muito essa impessoalidade nos atendimentos, sabe? A pessoa tá te atendendo e tá falando com um amigo, e tá gritando pro outro colega de trabalho que tá lá do outro lado. Parece que não fica falando da vida pessoal enquanto tá atendendo. Então, essa distância, assim, do profissionalismo, para mim, me chocou também um pouco, porque aqui não é uma coisa muito comum que nós vemos, tá? Os preços, né, também foi aí uma coisinha também que me chocou um pouco mais, porque eu estava acostumado a ter preços muito mais acessíveis aqui, né? Em Portugal, como eu falo, a maioria das coisas estão muito acessíveis para todas as classes sociais, para todas as pessoas. E eu vi essa diferença muito gritante no Brasil, né? De coisas que basicamente são para pessoas de classe média, média alta, e tem coisas que o pobre não tem acesso, né? Então tinha coisas que eu não tinha coragem de comprar, porque eu falava, isso é um absurdo, eu não dou esse dinheiro para esse tipo de coisa, para esse tipo de serviço, que às vezes é um serviço porcaria, né, com preço surreal. Então foi uma outra coisa que me chocou, tanto é que no primeiro dia que eu cheguei aqui, já fiz umas comprinhas de umas coisas que eu precisava, e realmente a diferença foi muita. Inclusive eu também fiz um vídeo falando sobre a diferença de mercado no Brasil e Portugal, também está aqui no canal, se você quiser ver, é só voltar aí alguns vídeos atrás. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar sobre a saúde, tá? Bom, eu não tive pessoalmente nenhuma experiência disso. Graças a Deus eu não fiquei doente. Tive uma gripinha ou outra, mas nada muito grave, tá? Mas aconteceu com o meu namorado. Ele teve um problema de ouvido, na verdade ele teve uma otite externa. E ele foi muito mal atendido no Brasil, no particular, tá? No particular. Então ele teve um problema no ouvido, a gente foi procurar um médico para saber o que era. E o médico, na verdade a gente procurou dois médicos, né? Procurou o primeiro que não vale nem a pena comentar, né? O cara fez lavagem, que não era para fazer lavagem, que ele tava com uma otite externa, o cara não passou antibiótico, enfim, fez um monte de bosta nessa uma semana, ele ficou uns dias assim, piorou, voltou no cara no final, no final da primeira semana, aí que ele passou antibiótico, mas as coisas já estavam todas ferradas. Então resolvemos procurar uma outra médica, uma médica que, na verdade a gente ia procurar essa médica primeiro, mas no dia ela tinha faltado e como era urgente a gente foi nesse outro que a gente encontrou. Depois resolvemos voltar nela, porque ela tinha, né, uma boa classificação, ela tinha estudado em boas universidades, então pensamos que ela também poderia ser boa. Fomos lá e ela simplesmente desconsiderou tudo que ele tinha e considerou, não, isso daí deve ser psicológico, você acabou de chegar no Brasil, você não tá se acostumando. E, enfim, ele tava, péssimo, tá? Ele tava com o ouvido realmente muito mal, eles passaram um monte de remédio que não tinha nada a ver, que nem era pro caso dele, desconsideraram, não passaram nenhum tipo de exame para poder realmente ver o que aconteceu. Eu sei que no final a gente teve que conseguir um pedido de exame de Portugal para poder fazer no hospital no Brasil, fizemos o exame. E pronto, agora que ele voltou aqui para Portugal, que ele vai fazer realmente o tratamento, e a médica falou que estava realmente tudo errado e, enfim, essa parte aí nos decepcionou bastante, né? A saúde do Rio de Janeiro tá realmente de mal a pior e isso daí, ó, pagando, tá? Então não quero nem imaginar como tá o SUS aí, né? Como estão os brasileiros nas mãos de tanta gente incompetente. Eu sei que não é geral, como em qualquer profissão, há médicos bons e há médicos ruins, há advogados bons e advogados ruins, há todo profissional bom e ruim, é normal, mas infelizmente nós tivemos aí o azar de pegar dois péssimos profissionais que não tiveram coragem de uma coisa mínima. Eu acho que, eu não entendo muito dessa área, mas eu acho que é uma coisa mínima da área deles, né, uma otite, né? Quem é especialista deve ser uma das coisas mais simples de tratar e não fizeram bem, não passaram exames. Eu não sei o que acontece com esses médicos que eles simplesmente, deve ser isso, e passa sem nem confirmar, sem nem pedir um exame nem nada, né? Então essa foi uma experiência bem negativa também que tivemos, infelizmente. Tá, gente? Bom,
Como eu falei, o Brasil não foi totalmente ruim, também tivemos muita experiência boa, também conhecemos pessoas incríveis, né? Nós ficamos hospedados nas últimas semanas na casa de umas pessoas maravilhosas, que eu sempre falo que foi, assim, aquilo que deu um up, assim, em toda a nossa experiência, né? Foram pessoas realmente incríveis, muito iluminadas e enfim, também tivemos muitas coisas positivas, mas, infelizmente, essas coisinhas pontuais aí fizeram a experiência ser um pouquinho mais difícil, mas, como eu falei, nos ajudaram a crescer, nos ajudaram a ser pessoas melhores, nos ajudaram, enfim, a tirar alguma coisa de bom, né? Tirar algum aprendizado. A gente sempre tem que tentar tirar o melhor da pior situação, né? Então é isso, meus amores. Ficamos por aqui então com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? De ouvir um pouquinho aí dessa experiência. Espero que a experiência de vocês seja um pouquinho melhor. Muito boa sorte pra você que ainda tá no Brasil. E pronto, gente. Conto aí com o seu joinha, também com a sua inscrição no canal. Nos ajude a crescer, nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos até o final do ano. Essa é a minha meta. Então, por favor, compartilhe o vídeo, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, pedem para escrever, para você que tem vontade de morar em Portugal, tem vontade de viajar, aqui no canal falamos tanto sobre viagem quanto sobre a vida em Portugal, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de sempre e nos vemos então no próximo vídeo. Beijo!